Hoje eu quero ministrar ao seu coração uma palavra que Deus ministrou ao meu anteriormente. Eu quero ministrar ao teu coração sobre crescimento espiritual. Crescimento espiritual, crescendo espiritualmente. Algumas pessoas têm o interesse de crescer espiritualmente, né? Eu queria crescer. Já ouviu isso em algum lugar, né? Já ouviu isso de alguém? Olha o estereótipo, né, de alguém e fala: esse aí é maduro espiritualmente. Um dia eu quero ser assim. Eu quero rodar no manto, girar no mistério, entregar o manto, entregar o rolo. Eu quero fazer, enfim. Mas nós vamos entender um pouquinho sobre essa questão, que é crescimento espiritual e como crescer espiritualmente. Se nós fôssemos falar de crescimento pessoal, aí nós teríamos que falar sobre investimentos no estudo, né? Terminar aí o ensino médio, fazer uma faculdade, né? Um bacharel, PhD, doutorado. Se nós fôssemos falar de crescimento pessoal, nós iríamos não deixar de lado o marketing pessoal, que é muito importante no sistema, né, da sua vida pessoal, no seu trabalho, enfim, naquilo que você faz. O marketing pessoal, ele é muito importante em tudo que você for fazer, desde que seja para glorificar o nome do Senhor, claro. Mas se formos falar também de crescimento pessoal, teríamos que falar de network, né? Network, né? A gente fala network, carioca, né? O network, assim que fala, que é sua rede de trabalho, né? Rede de contatos de trabalho, rede de contato profissional, isso é network. E outras coisas que vão te trazer um crescimento pessoal, cursos, palestras, enfim. Nessa época de crise, tantos cursos aí à disposição online, coisas baratas, até um preço menor. E você teria condições de investir em você, em várias áreas, para ter um crescimento pessoal. Agora, olha que coisa interessante. No mundo físico, crescer significa o quê? Crescer é crescer, evoluir, subir de níveis, ser maior do que eu era, ser melhor do que eu era. No mundo físico, crescer significa realmente ser maior, aumentar o tamanho. Isso é crescer. Agora, no mundo espiritual, e é do que nós vamos falar hoje, do que nós vamos tratar hoje, crescimento espiritual, no reino, as coisas no reino de Deus, dentro do reino de Deus, elas tomam uma outra conotação, e eu acho que é muito legal, porque, por exemplo, se no mundo físico crescer significa aumentar de tamanho, no mundo espiritual, crescer significa diminuir. Interessante. Aliás, muita coisa no reino é contrário às coisas da terra. Muita coisa. Olha que legal. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Abre aí. Nós vamos ver que crescer, não só crescer, como outras coisas, outras palavras que nós falamos no mundo físico comum, no reino não se aplica. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, Paulo diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Que louco, né? No reino é diferente, porque no mundo físico comum, natural, seria assim: Deus escolheu um sábio para envergonhar outro sábio. Seria assim no mundo físico. Mas no mundo espiritual Deus escolheu as coisas, ele vai dizer como? As coisas loucas para confundir, envergonhar as sábias, e as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus gosta de agir
com pouca força para vencer forças inimagináveis. Eu me lembro de um texto bíblico, não vou lembrar agora exatamente o texto, mesmo porque essa história ela está em pelo menos 3 pontos do Velho Testamento, quando Ezequias está diante de uma batalha contra Senaqueribe, né, o rei da Síria, e esse cara tem só 185 mil soldados. Cara, você não tem noção deste poder, dessa máquina de guerra que é 180 mil homens. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve que assinar um tratado que o exército da Alemanha só podia ter 100 mil homens. O Senaqueribe, lá atrás, nós estamos falando de pelo menos 4 mil anos atrás, o cara conseguiu reunir 185 mil homens. Imagina o suprimento, imagina a logística que isso, né, não precisava ali aplicar. E aí Deus pega e envia só um anjo, e um anjo destrói 185 mil homens, e o povo de Israel experimenta uma vitória. Isso é uma loucura para o homem comum. Peraí, não, alto lá, mas é isso que ele está falando aqui. Deus escolhe exatamente as coisas que para nós não são, para envergonhar as que são. Em Marcos capítulo 9, versículo 35, Jesus vai dizer, olha, assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ou seja, no reino é diferente. No mundo espiritual as coisas acontecem diferente. Então se você tem uma mentalidade de crescer espiritualmente para ir para os holofotes, de crescer espiritualmente para aparecer, olha, eu lamento te informar, vou jogar água na sua cerveja. Não é assim. Nós vamos decorrer sobre isso. Para você ser o primeiro no reino, você tem que ser o último. Dentro da lógica espiritual, para você ser o melhor, você tem que ser o pior. Não no sentido pejorativo, mas se você quer ser alguma coisa, você tem que diminuir, você tem que abaixar e deixar que Deus construa tudo na sua vida. Uma outra passagem que ilustra bem essa diferença entre o mundo físico e o mundo espiritual é Samuel. Samuel, um grande profeta de Deus, né? Está entre os maiores profetas de Deus ali em Israel. E Shemuel, como dizem os judeus, o Samuel, ele chega na casa do Jessé com uma missão: consagrar um dos filhos de Jessé ao reinado. E aí chega um grandão, bonitão, fortão, e aí o Samuel diz: é esse. E aí Deus fala: esse não. Nossa, Senhor, vai desperdiçar esse reizão aí? Olha que reizão bonito, forte. Chega um cara de intelectual. Aí Samuel fala: é esse, inteligentíssimo, olha lá. Pela cara já se nota que o miserável é um gênio. Né, Mateus? Mateus se gosta dessa frase: o miserável é um gênio. E aí o Samuel olha e fala: é esse. E Deus fala: Aí vem um outro, e vem um outro, e vem um outro. E aí quando termina, o Samuel pergunta: acabaram-se os homens? Samuel tinha ido com uma missão à casa de Jessé, sair de lá com um rei. E aí ele pergunta para o Jessé: peraí, cadê? Acabou? Já ia esquecendo. Tem como é que é o nome dele? Abinadab, como é que é o nome dele? É o Davi, pai. É o Davi, isso, Davi. Mas está onde? É o mais novo, está lá no campo, apacentando ovelhas. Aí Deus diz: manda chamar. E o Samuel diz: manda chamar, pois não nos assentaremos à mesa enquanto o menor não chegar. E aí chega o menor. Está vendo que nem sempre menor é pejorativo? Chega o menor, como diz a malandragem hoje aí. Na minha época tinha esse negócio não. Chega o menor. Aí Deus fala: é esse. Porque Deus não vê como vê o homem. Deus não vê aparência, Deus vê coração. Está ali um homem segundo o meu coração. Na ótica física, Davi jamais seria escolhido rei. Se fosse na ótica física, o Samuel teria escolhido de testa lá o grandão, o bonitão. Não, mas Deus não faz assim. Olha só que há contradições, né?
há diferenças plausíveis entre o reino espiritual e o reino físico, esse mundo físico que nós conhecemos. E uma coisa muito interessante, para você que não valoriza tanto o reino, o mundo espiritual, eu quero dizer a você que o mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo que você vê. Porque este mundo que você está vendo, ele passa, ele muda, mas o mundo espiritual é eterno. É sério isso. No reino, o que é nada aos olhos do homem, tem todo o olhar e atenção de Deus. Uma outra peculiaridade do reino, peculiaridade, vai moleque, hoje eu estou falando difícil virado um giraia, meu português acaba hoje, mas amanhã eu estou falando nós fumo, nós volta e assim, gente, olha que coisa louca, no reino, no mundo físico, quem corre mais, vence a corrida. No mundo espiritual não é quem corre mais, não é quem corre mais rápido, no mundo espiritual é quem mantém a constância que vence. Passada de tartaruga, todos os dias. Estava conversando com um irmão hoje e falando a ele, não é ler 30 capítulos bíblicos hoje e ficar uma semana sem ler. Não, você leu 30 capítulos hoje, um beijo para você, glória a Deus pela tua vida, isso é crescimento para a tua vida espiritual. Porém, amanhã, lê os 3, terça-feira, 3, fora os provérbios do dia, né? Constância. No reino, a velocidade não importa. Pelo contrário, se você for muito rápido, você vai chegar no céu rapidinho, você vai morrer. E o tema a ser abordado hoje, crescimento espiritual, não fica de fora dessas peculiaridades. Por quê? Porque crescer espiritualmente no reino significa outra coisa também, como eu já dei uma pincelada aqui. E é tão de Deus essa palavra. Enquanto nós estávamos louvando aqui, enquanto o Gabriel estava ministrando louvor, ele não sabia o que eu ia ministrar, e eu também não sabia o que Deus ia usar através da boca dele, e o que ele iria tirar de dentro para louvar a Deus. Mas exatamente o texto base que Deus me deu nessa manhã, para estar ministrando aqui, foi o texto que ele encerrou a ministração do louvor. E eu gostaria que você abrisse comigo, por gentileza, em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. Filipenses, capítulo 2. Isso. Quero mandar um beijo para o pessoal lá de Minas que está nos assistindo aí. Minha avó, beijo vó Rita também, um beijo. Minha criançada linda, I love you, que saudade de vocês. Os meus tias lá de Minas Gerais, Campinas, Paraná, Curitiba, Rio de Janeiro, enfim, onde tiver um familiar, um beijo para você. E continue orando por mim, eu sou o fruto da sua oração. Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, o versículo 5 em diante, diz assim: olha o que é crescimento espiritual, olha o que é crescimento, olha o que é status, olha o que é glamour no reino. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele poderia meter as malas, é isso que ele está dizendo aqui. Numa tradução mais literal, Jesus podia meter as malas, porque ele era o pá, mas ele mesmo sendo o pá, não meteu as malas, não julgou necessário. É isso que está falando aqui, sacou, irmão? Você que está com dificuldade de entender a minha linguagem difícil. Agora vamos lá para o versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ele nem esperou que as pessoas humilhassem-o, ele mesmo se humilhou quando ele se dispôs a vir a essa terra pecaminosa. E aí nós continuamos no versículo 9, versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, que era a morte dos maiores pecadores. Agora sim, 9. Por isso,
Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer ser alguém crescido espiritualmente, só tem um jeito, imitar a Jesus Cristo, porque Ele é o padrão de maturidade espiritual. Se tem alguém que você precisa olhar e falar, eu quero ser assim, não é o pastor Melk, não é o pastor Diego, não é o Samerson, não é ninguém, não é o Gabriel, não é, tira o olho. Aliás, tem muita gente que vai para o inferno porque o padrão é muito fraco, só olha para a gente, olha só para a pessoa. Por que você saiu da igreja? Porque o irmão pisou no meu pé e nem pediu desculpa. Pois é, esse é o seu padrão? Tá fraco de padrão, irmão. Tá ruim de referência, hein? Ah, o pastor Melk não mandou mensagem desde que começou essa pandemia, não mandou uma mensagem para mim. Por isso que eu não devolvo mais o dízimo, por isso que eu não oferto mais, por isso que eu e quando voltar nem vou para a igreja. Nossa, o pastor Melk é o seu parâmetro para você continuar servindo ao Senhor, agradando ao Senhor e vivendo as bênçãos do Senhor? Nossa, você está muito ruim de parâmetro, você está muito ruim de referência. O pastor Melk, nem o pastor nenhum pode e deve ser referência para um servo do Senhor, porque você não é servo do pastor Melk, você não é servo do pastor fulano, do pastor ciclano. Você deveria ser um servo do Senhor e como tal olhar apenas para o padrão, que é o teu Senhor. Ele é o padrão. Nós temos que olhar apenas para Jesus. Então, se você quer crescer espiritualmente, o padrão de crescimento espiritual está no Mestre Jesus. Olhe somente para Jesus. Eu sou falho, eu sou um ser humano, eu sou um pecador. Em algum momento eu vou te decepcionar, em algum momento eu vou deixar de fazer algo que você esperava que eu fizesse. Eu tenho um pessoal aqui na igreja que eu só sei pastorear e male, e estou aprendendo ainda. Apenas 6 anos nessa caminhada, estou aprendendo a ser pastor, aprendendo a cuidar daquilo que é tão precioso para o meu Senhor. Estou aprendendo. Se você não consegue conviver com os meus erros, com o meu aprendizado, é melhor você voltar daqui a 20 anos. Mas enquanto isso, é o que tem para hoje. Agora, preste bem atenção, às vezes os meus meninos aqui precisam desenhar para mim as coisas, de tão burro que eu sou. Pastor, faz isso. Aí eu fico, como que tem que fazer? Pastor, você não sabe? Não sei. Então, às vezes eu vou, coisa que para você é tão óbvio que o pastor deveria fazer, e o pastor não faz, e você fala, o pastor não fez. Cara, tira o olho de mim. Você quer crescer espiritualmente? Você quer ser um servo do Senhor à altura de que Deus espera? Então mira tuorros no Senhor. Foco nele. Ele é o exemplo. Olha só que coisa interessante. Esses versículos que nós começamos a ler, a primeira coisa que eles tratam é de humildade. Jesus foi humilde. A primeira coisa que ele fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, pois esvaziou a si mesmo, mesmo sendo Deus, e humilhou-se a si mesmo. Agora deixa eu dizer a você, humilhar-se não é vitimismo. Ser humilde não é ser vítima. Ser humilde não é ser um coitado que espera a misericórdia do outro ser humano. Tem pessoas que amam o vitimismo, porque é a única forma de ela aparecer nos holofotes. Tem gente que ama ficar assim, todo dia você pergunta para a desgraça, como é que você está? Porque gosta de ser abajulado, gosta que passa a mão na cabeça. Todo dia você tem que passar lá e jogar uma esmola para ele. Como é que você está? Por isso que Deus não dá ibope para esmola. Deus não dá ibope para mendigo. Deus fala assim, levanta e anda, toma sua cama e anda. O mendigo era cego, Jesus vai lá e dá a cura e fala, agora rala peito. O outro estava na porta do templo pedindo esmola, levanta, rala peito. Deus não quer mendigos, Deus não precisa disso. Deus quer filhos. Filhos não precisam mendigar nada. Filhos têm tudo que o pai tem. Tudo que Deus tem é para você.
Então para de ficar esperando carinho das pessoas, pare de ficar esperando afago das pessoas e comece a colocar o teu foco no Senhor. Afago, carinho, palavras de ânimo, palavras de vitória virão do Senhor para a tua vida, e você, ao invés de ficar pedindo esmola para as pessoas, você vai dar agora, mas não esmola, você vai dar aquilo que você tem, tesouros preciosos conquistados no Senhor e numa vida com Deus. Sacou, irmão? Servo. Jesus foi servo. Então primeiro, você tem que ser humilde. Para você crescer espiritualmente, a humildade é tudo. E humildade não é coitadismo e nem vitimismo, como eu já falei aqui. Humildade é reconhecer que sem Ele eu não sou nada, que sem Ele eu não faço nada, eu dependo dEle. E quer saber? Se eu tiver que limpar chão, eu vou limpar. Se eu tiver que limpar banheiro, eu vou limpar. Se eu tiver que ser humilhado, eu vou ser. Se eu tiver que ser cuspido, eu vou ser cuspido. Não tem problema não, Ele é tudo, eu sou nada. E reconhecer que você é um ser humano que erra e que está disposto a acertar. Isso é humildade, ou um dos princípios de humildade. Não vou falar aqui sobre o tema humildade, eu quero falar sobre crescimento espiritual. Numa outra feita vamos falar sobre humildade, mas a humildade se faz necessária para que você comece a crescer espiritualmente. Quem quer crescer espiritualmente tem que imitar Jesus, como eu já disse aqui. Jesus, além de humilhar-se, ele foi servo. Deixa eu explicar para você, servo não é funcionário. O funcionário, ele trabalha esperando algo. Ele é pago, o funcionário é pago para fazer aquilo que foi contratado para fazer. Isso é funcionário. Servo não. O servo é escravo. O servo não tem lugar para ir. O servo só fica à mercê do seu senhor. E quer saber? Levanta antes do seu senhor e deita depois dele. O servo, dificilmente, se você for estudar sobre o que era ser um servo, você nunca vai ver um servo sentado junto na mesa com o seu senhor e a família dele. O servo estava sempre em pé, olhando a necessidade da família do seu senhor. De tanto é que o salmista, num determinado momento, ele compara-se a um servo e ele diz: Senhor, nós somos como servos, olhando para as tuas mãos. Ou seja, através das mãos, o Senhor dizia ao servo. Sacou? Então, tem que ser servo. Agora, mais importante que esse conceito de não ser funcionário, o servo não espera reconhecimento, porque ele faz somente o que deveria fazer. E Jesus, ele vai dizer o seguinte: depois que você fizer tudo, você deve se considerar um servo inútil. Se você sentir-se como um servo, você não vai mais trabalhar para Jesus e nem para ninguém, esperando elogios após fazer a sua tarefa. Porque apesar de ter feito tudo com excelência, você olha para Jesus e fala: não fiz nada perto do que o Senhor fez por mim. Ou seja, bem diferente do que alguns pensam, crescer espiritualmente não é estar nos holofotes, como eu disse, não é estar na mídia. Crescer espiritualmente não é ser bajulado ou procurado pelas pessoas. Crescer espiritualmente é diminuir-se. Preste bem atenção, crescer espiritualmente é diminuir-se a tal ponto de ser um imitador de Jesus. Quem quer crescer espiritualmente, compromete-se com as coisas que o seu Senhor se comprometeria. Dificilmente você vai ver um servo de Jesus que não faz aquilo que Jesus faria. Você consegue imaginar um discípulo andando após um mestre, e o mestre tem uma pessoa carregando pedra. Aí o mestre fala: amigo, deixa eu te ajudar a carregar essa pedra. Você consegue imaginar um discípulo sentado e olhando o seu mestre carregar a pedra? Muito pelo contrário. Se você não sabia disso, eu vou te explicar. O discípulo falaria assim para o seu mestre: mestre, senta aqui, porque eu vou carregar essa pedra. A função de carregar essa pedra, mestre, não é tua. O Senhor é mestre, o Senhor está para me ensinar e não para carregar a pedra. Eu vou carregar a pedra. Muitos de nós têm misturado as coisas e nós começamos a cobrar de Jesus: Jesus, carrega a pedra para mim, eu sou teu servo. Ei, o conceito de servo está errado. Servo serve, o servo só serve para servir, porque se ele não servir para ser servo, ele não serve. Servo
Servo não foi chamado para ser mestre, servo foi chamado para servir, servo foi chamado para seguir o mestre. Jesus, ele mostrou isso na prática. Quando ele veio à terra, ele só estava disposto a defender os interesses do seu Senhor, que era o Pai. Por isso ele se deu, por isso ele se entregou, por isso ele fez, por isso ele se humilhou, por isso ele se sujeitou a tudo, porque ele estava comprometido com a obra do seu Senhor. Um servo, alguém que quer crescer espiritualmente, tem que estar alinhado com Jesus Cristo, e o exemplo é Jesus Cristo. Se comprometer com as coisas do Senhor a ponto de não ter mais ego, a ponto de não ter mais pensamentos, que raiva. Para crescer no Espírito, para crescer nas coisas espirituais, uma das coisas que Jesus fazia, Jesus o tempo todo ele estava se santificando, Jesus o tempo todo ele estava em oração, Jesus estava em jejum, Jesus estava em consagração. Muitos cristãos querem crescer espiritualmente, mas não conseguem abandonar a carne, não conseguem deixar as coisas da carne. Olha só o que diz em Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, acompanha comigo aí, sangue bom, aleluia, quebra não. Romanos capítulo 13, versículo 11, do versículo 11 até o versículo 14, olha que coisa linda. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando começamos a crer. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Comportemos-nos com decência com quem age à luz do dia, não em orgias, não em bebedeiras, não em imoralidade sexual, não em depravação, nem em desavença ou inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Você quer crescer espiritualmente? Sufoca a carne, sufoca os desejos da carne. Como se faz isso? Mergulhando no Espírito. Gálatas capítulo 20, aliás, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer, olha o que o apóstolo Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você entende que o cronômetro é importante? Você entende que seguir o exemplo de Cristo é importante? Você entende que estar fazendo a vontade de Deus é importante? Você entende que imitar Jesus é a única forma que vai te fazer ter um crescimento espiritual? Porque quando você se junta a Jesus Cristo, quando você começa a andar com Jesus Cristo, quando você começa a caminhar e fazer a vontade dele, agora você se torna mais parecido com ele, e ele é o nível, ele é o top espiritualmente. Quando você começa a se parecer com ele, agora você começa a ficar top. Mas deixa eu te explicar, deixa eu revolver lá atrás. Lembra que eu falei que no mundo físico e o mundo espiritual são diferentes? Quando você começar a crescer espiritualmente, vai ser quando as pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, é isso? Porque Isaías vai dizer, nós olhávamos para Jesus e não via nele beleza ou formosura alguma que nos atraísse. Vai ficar mais humilde, vai baixar mais a bola, não quer mais se aparecer. E quando se aparece, nem liga porque fiz nada, eu só estava lá porque ele mandou eu estar. Provérbios capítulo 4 versículo 18 vai dizer assim, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Sabe o que significa isso? Você vai se aplicando em Jesus, você vai se aplicando em andar com Jesus, você vai olhando os exemplos de Jesus, você vai imitando, não exemplos de pastores, não exemplo de irmãos da igreja, não exemplo de líderes, não exemplo de ninguém.
Você foi chamado para seguir a Jesus Cristo. Quem te chamou foi Jesus Cristo. Quem te escolheu foi Jesus Cristo, não foi eu. Quem te chamou não foi eu. Quem te chamou não foi o líder. Quem te chamou não foi homens. Quem te chamou foi Jesus Cristo. Trate de imitar o seu mestre. E aí você vai começar a se parecer com ele. E ao mesmo tempo que aí você vai perceber que o crescimento nada mais é do que diminuir. Ou seja, quando eu comecei a segui-lo, eu era pá. Quando eu comecei a segui-lo, eu era top. Agora eu não sou mais pá. Agora eu não sou mais top. Agora eu não sou mais cheio de teologia. Agora eu não sou mais cheio de nada. Agora eu só tenho humildade. Agora eu só tenho amor. Agora as pessoas não me machucam mais. E quando me machucam, eu olho para o meu mestre e eu percebo que também bateram nele. Quando minhas costas doem por uma chicotada, eu olho para as costas do meu mestre e eu vejo que lá há marcas de chicote. Eu olho, quando me crucificam, eu lembro do meu mestre e eu olho para as mãos dele e eu vejo suas mãos furadas. As marcas dos pregos ainda estão nas mãos do meu mestre. Se crucificaram o meu mestre, por que não podem me crucificar também? Se cuspiram no meu mestre, por que não podem cuspir em mim também? E quando você chegar nesse ponto, quando nada mais importar, quando você chegar num nível que o apóstolo Paulo chegou, quando ele disse: eu fui crucificado com o meu mestre. Olha que coisa linda. Ah, Senhor, eu quero chegar nisso. Eu espero chegar nisso um dia, Senhor. Olha que coisa linda. Ele diz: eu fui crucificado com o meu mestre. Agora já não ligo para mais nada. Agora já não sou eu quem vive. Ele vive em mim. E a vida que agora eu vivo, eu nem a vivo mais no corpo. Eu nem sinto mais nada. Porque eu vivo agora pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Imitar o mestre é um ato de amor. Imitar o mestre, seguir o mestre, não é porque ele tem alguma coisa para me dar, porque ele mesmo disse: olha, as raposas têm os seus covis e os pássaros têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não sigo o mestre pelo que ele tem para me dar, eu sigo o mestre porque ele me amou, me resgatou, e eu quero amá-lo também. E eu quero demonstrar amor por ele. Se você ouviu essa mensagem e quer ser um imitador de Cristo, eu quero dizer a você: se prepare, porque aos olhos dos homens você vai diminuir, mas aos olhos de Deus, na ótica de Deus, você vai crescer espiritualmente e vai poder dizer um dia: já não vivo eu, Cristo vive em mim. E eu falo isso com muita, e vai falar ainda bem baixinho, para ninguém ouvir. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que Deus te dê um coração grato pelo fato de Ele ter te chamado para ser servo. Deixa eu orar pela sua vida. Antes de orar, se tiver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje, dizendo: eu recebi esse chamado, porque se você está me assistindo é porque você foi chamado também. E se Jesus te chamou, você pode ter certeza que Ele tem um propósito muito lindo para a sua vida. Ele tem um plano muito especial para você, pode ter certeza disso. Não é chavão, não é frase decorada, não, é verdade. Ele tem um plano para a sua vida, sim. E é lindo, é maravilhoso. Você nunca imaginou, você nunca nem pensou como seria. Mas eu quero dizer a você o seguinte: que quando você ouvir o chamado e quiser levantar as suas mãos e falar: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, como meu mestre, você pode fazer isso. Eu vou te dar uma oportunidade agora de fazer isso. Se você quiser, onde você estiver, levante suas mãos. Vamos orar. Senhor, alguma pessoa ou várias pessoas estão a partir deste momento dispostas a serem teus discípulos. Então, Senhor, por favor, pela tua infinita bondade e graça, eu oro para que essa pessoa venha a ser cheia do teu Espírito Santo, recebendo o Senhor como Salvador da sua alma, e que o teu Espírito Santo venha dar a ela todos os dias
a alegria de ser servo, a alegria de viver ao seu lado. Preencha essa pessoa de alegria, Senhor. Encha a mente dela de paz. Coloque nela o Teu Espírito Santo de uma forma que ela tenha vontade de se comprometer a tal forma com o Teu reino, com a Tua vontade, que ela venha propagar esse amor, que ela venha propagar essa alegria que o Senhor vai dar a ela. Aqueles que estão retornando ao Senhor, que estão se reconciliando hoje contigo e dizendo: realmente, Senhor, o meu padrão estava muito equivocado, realmente eu estava olhando para pessoas, Deus, mas nesta noite eu me volto ao Senhor, porque eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Recebe os teus filhos hoje, Pai, para a glória e honra do teu nome. Nós abençoamos cada uma dessas pessoas. Também abençoamos, Senhor, cada irmão e cada irmã que assistiu este culto e ouviu a tua palavra. Que a tua bênção seja sobre eles. É o que nós te pedimos, em no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.